Olá, amigos, estamos iniciando aqui o nosso Tribuna do Esporte hoje, né? Terça-feira quente, porque o que tá rolando aí sobre a seleção brasileira não é brincadeira não, mas vamos tocar o barco aqui e a gente vai falando aí durante o nosso programa. Aqui do meu lado, meu amigo Bosquinho, hoje o doutor Wilmo não pôde vir também. Semana passada eu esqueci de te avisar, hoje ele não pôde vir. Nós estamos fazendo um revezamento. Né? Porque é muita opinião junto aí. Um dia faz o doutor Wilmo, outro dia faz o professor João Bosco e outro dia faz sozinho. O Newton sozinho. Mas eu não poderia deixar de falar sobre a história de Robin Hood. O que tem o Robin Hood? O Robin Hood, para dar pro lá na floresta de Sherwood, né, em Nottingham, não tem o Nottingham Forest? Então, floresta de Nottingham, onde o Robin Hood fazia aquela coisa ao inverso do Campos Neto. E enquanto o Robin Hood tirava dos ricos para dar aos pobres, o Campos Neto está igual a arbitragem brasileira. Tira dos pobres para dar para os mais ricos. Mais rico. Porque, cá entre nós, o Robin Hood não calculava inflação não, mas numa inflação de 4%, uma taxa de juros Selic a 10,5% é extorsão. Para não falar que é extorsão, que aí o cara vai pensar que é uma coisa ruim, eu vou falar que é uma apropriação indébita, para não falar que é um roubo. Então, o que está acontecendo com a arbitragem brasileira? Vamos lá. Flamengo e Atlético Goianiense. Pênalti contra o Maguinho em cima do famoso Bruno Henrique. Que já é acostumado a forjar um pênalti. Foi falta do Bruno Henrique em cima do Maguinho, mas o juiz, Robin Hood aos avessos, pá! Atlético Paranaense e Flamengo. O juiz deu 7 minutos. Quando o Flamengo empatou, tinha 11 minutos. Aí já são 4, era para ter 1, virou 3. Era para ter 1, virou 3. Então aí já são 6 pontos. Flamengo e Fluminense. O tranco de lado, tudo bem. E dentro da área, no enrosco, siga lá pelota. Mas aí eu tenho que falar dos nossos amigos locutores da Rede Lobo. Os nossos amigos locutores da Rede Lobo, eu sempre lembro de uma transmissão esportiva quando o Galvão Bueno falou que o Gavião Bueno, lembra do Gavião Bueno? Lembro. Ronaldinho! O Gavião Bueno falou que o Rubens Pé de Chinelo, que era o Rubinho Barrichello. não, o Rubens Pé de Chinelo, Pé de né? chinelo. Tava com a faca nos dedos. E aí, cara, o Rubens Barrichello, numa daquelas corridas lá, Agora sim. tava em primeiro lugar, Sim. e lá vai o Rubens. E aí, Reginaldo Laranja, o Reginaldo Rossi, um negócio daqueles lá, Laranja, Rossi, Timão, Leme, sei lá. Como é que tá a corrida aí? Olha, o Rubinho quebrou, infelizmente. E aí, como é que tá o Toninho da Mata aí na sua marca? Olha, meu amigo Galvão, ele tá aqui em 4º lugar, mas aí o Reginaldo Timão deu aquela de derrotista. Olha, a marca do Toninho da Mata, ele tá vindo aqui trazendo a sua marca mineiramente. Quase parando. Bom, aí voltando aos dias atuais, cara, eu não aguento esses locutores. Aí tem aquela Renata Compostela lá, né? E tem o Luizinho Erasmo e Roberto Carlos. Aí o Luizinho virou pro Punguinho, Zezinho e o Luizinho que estavam comentando o jogo. E aí não foi pênalti em cima do Vinícius Júnior, não, meu amigo Luizinho, tem o Ricardinho e tem o PC Farias. PC Farias. Aí
o PC falou, foi pênalti, hein? Aí o Luizinho lá, um Guinho, Zezinho e Luizinho, né? O Ricardinho, agora tem o Ricardinho. Aí o Ricardinho que jogou bola falou, olha, o tronco foi de ombro, o lateral é mais forte do que o Vinícius, segue o jogo. Aí entra o locutor que deu uma de Gavião Bueno. Mas se é um lance igualzinho foi Flamengo e Fluminense, foi pênalti. Aí, ou seja, 3 jogos que era para o Flamengo ter 3 pontos, ele tem 9. Então ele está com 27, era para ele estar com 21. O Fluminense em 3 jogos, que está com 6 pontos, era para ele estar no mínimo com 9 ou 12, mas ele está com 6. Então, os canalhas locutores lá da Rede Lobo, eles são descarados, né? Ontem eles tentaram falar que o Brasil jogou bem. É brincadeira. Brincadeira, né? E com isso aí custou o cargo lá do Diniz? Olha, o cargo do Diniz, eu já te falei que eu trabalhei no futebol amador 12 anos como treinador de futebol. Eu trabalhei no futebol profissional, 6 meses como preparador físico aqui em Brasília. E aí eu aprendi até uma frase com os presidentes aqui dos times. Que antes de eu trabalhar, antes de eu terminar o curso de graduação, eu falava assim, devo e não nego, pago quando puder. Com os presidentes dos times de Brasília, eu aprendi uma frase, devo, não pago, nego e quando puder. Então eu como trabalhei no esporte amador 12 anos como treinador de campo, 16 anos como treinador de futebol de salão, eu acho que estava na hora do Diniz sair. Mas eu não mudaria o trabalho, eu deixaria o Marcão, que esse ano foi muito bem no Campeonato Carioca, e daria continuidade ao trabalho do Diniz, com algumas coisas agregando ao trabalho e outras coisas subtraindo o trabalho. Aquele negócio de sair jogando com bola dentro da área, aquilo era só quando eu jogava futebol de salão e eu era craque. Aí eu saía jogando em cima da risca do gol. Mas aí com Manel, como é que é? Manuel e Felipe Melo e Thiago Silva, não é aconselhável. Então, tiraria algumas coisas e faria outras. Mas o Diniz, o Fluminense tem que ser muito grato a ele, porque ele foi bicampeão carioca, ele foi campeão da Libertadores, ele ganhou a Supercopa e ninguém ganha tudo, então ele perdeu. Ele estava um pouco já desgastado, né? E cá entre nós, né? Está na hora de mandar Marcelo, Thiago Silva, Felipe Melo, Douglas Keno e Ganso. Não, o Ganso não. Douglas Keno e tem o Douglas Costa e o Keno. Aí o Fluminense não tem atacante de velocidade. É o grande problema do Fluminense hoje, ele não tem como puxar contra-ataque. Então o Diniz estava superado. Bom, o Campeonato Brasileiro da Série A está da seguinte maneira aí. Flamengo com 24 pontos. 27, cara. 27? Não, mas eu peguei isso hoje, não? 24. 27, não é não? 24. Com a vitória sobre o Fluminense? O Palmeiras tem 23, o Bahia tem 21. Então tá certo. O Botafogo tem 20. O Atlético Paranaense, que o Cuca pediu o boné também. Cuca caiu. Por que será? Eu penso o seguinte. Ele estava reclamando do Petaglia. Não, sabe o que é? O Petaglia é aquele presidente autocrático. Faça o que eu mando e guarda o que você sabe. Entendi. Então, o Cuca... Eu mando e você obedece. O Cuca já não precisa mais de salário para viver, né? O Diniz agora ganhando 7 milhões também do Fluminense, não precisa. Era 14, mas ele fez um acordo. Eu achei que ele fez certo. Não precisava explorar o diretor que foi amigo dele.
E ele foi feliz lá, então Mas fez 7 um acordo. milhões é dinheiro demais, né? Ué, eu levei a vida inteira, agora que eu tenho uma casa e uns negocinhos aí. Né? Eu também. E Então, olha aí, então eu acho que o Cuca falou assim, olha, como dizia o meu amigo Índio Biguá, me dá meu boné. que eu tô indo embora, vocês ficam aí, põe quem vocês achar que é melhor e pronto, né? Bom, o Bragantino tem 18, o Internacional tem 17, que colocou lá o Grêmio mais na pindiba lá do E o Renato também pediu o boné, viu? Só que o cara não quis dar, não quis dar, não. Aí o Cruzeiro, olha, o Cruzeiro é o oitavo, hein? Cruzeiro. Mas é o que eu te falo, né? O pênalti que o cara deu a favor do Cruzeiro contra o Fluminense. O pênalti que esse vagabundo deu contra o Fluminense. O outro jogo, eu não sei, foi contra um time pequeno, acho que foi contra o Bragantino, não sei se foi contra o São Paulo, não me lembro. Eu fiquei tão revoltado assim que eu desliguei a televisão. Ou seja, era para o Fluminense empatar 3 jogos, ou ganhar, aí foi 3 derrotas, quer dizer, o árbitro brasileiro, ele tem que fazer uma lambança, porque senão ele vai para a geladeira. Vai. E ele depende desse salário, então... Eu assisti o jogo Itália e Croácia, todos os 2 times precisando ganhar, e eu não vi um erro do árbitro, cara. O que é aquilo? Como é que um cara dirige uma partida daquela, estádio cheio, jogo tenso? Não sei se você viu o jogo. Qual que é? Itália e Croácia. Não vi. Então, é um árbitro estudado, que tem equilíbrio. Não é um Zezinho que você pega aí na porta de... Com todo respeito ao trabalhador de porta de loja, da feira, da pelada, e leva para ser árbitro profissional, não, cara. Pois é. Bom, lá na zona de baixo, lá está o Vitória, Corinthians, Grêmio e Fluminense. O último Fluminense, com 6 pontos. Se ganhar, vai a 9 e pode dar uma melhorada aí, né? Vai lá para... O campeonato também, né? Tá muito cedo ainda, tem muita coisa pela frente. Mas o meu amigo presidente, e eu queria tanto que o nosso doutor Ilma estivesse aqui, eu estou preocupadíssimo. O gol contra o Fluminense, o Marlon não deixou o Martinelli subir para o gol do Botafogo contra o Fluminense, não deixou o Martinelli subir para cortar a bola de cabeça. Aí ele vai falar assim, porra, mas o Botafogo tem um uniforme preto e branco, calção preto e meião cinza. O Fluminense todo de branco. De dia, não é possível que ele não viu a diferença entre os 2 jogadores. E o gol. Que gol foi? Não sei se foi do Bragantino ou do Galo, onde o jogador meteu a bola pro meio da área para o outro fazer o gol. Esse negócio das apostas estarem metidas no futebol me lembra, tá, hoje eu tô saudosista aí, me lembra Elliot Ness nos Intocáveis, na época que o boxe e a lei seca nos Estados Unidos, valia tudo. Então o futebol entrou num terreno perigoso e agora tem mais um adereço. Estão querendo liberar os jogos nos cassinos. Eita. Então o boxe ele ficou muito desacreditado. Hoje tem esse UFC, MMA, que é nada mais nada menos de que quando esse Léo Batista começou lá em 1968 a fazer o telecat, você lembra? Lembro. Nós somos da mesma idade. Era aquela marmelada, ensaiada. Luta boa era aquela lá no circo. O Ted Boy Marinho. Não, luta boa é aquela lá no quadrilátero do circo. Lá o pau quebrava. Lá era o vale tudo raiz. Então, hoje eu estou preocupado, viu? E vendo a seleção brasileira jogar, eu fiquei mais preocupado ainda.
É porque tem que ter credibilidade isso aí, né? E hoje eu acho que está caindo a credibilidade, né? Mas você assistiu a Série B, vamos falar da Série B, você assistiu o Sport e Novo Horizontinos? 30 segundos, 40 segundos, o cara me volta uma bola para trás, o goleiro estava lá em Manaus e a bola passando aqui em Brasília. Gol. Você assistiu? Eu não Eu, vi. eu fiquei naquela também. Aqui. Eu comecei a rir, O sabe cara- que foi o jogo que estava 2-1 pro Novo Horizontino. É, A bola sobrou na marca do pênalti pro cara no finalzinho do jogo, era o último lance. o último lance. Aí ele foi chutar e caiu sozinho. Eu falei assim, ah, será que esse cara teve um AVC? Será que esse jogador, a chuteira dele era sapatilha de balé ou era tênis de futsal? Porque como é que esse cara caiu sozinho? Aí você tá me falando que teve esse gol também, então... Saiu a bola no primeiro tempo, o cara veio apertando lá o tal de Alisson, é o Alisson. Alisson mesmo, camisa 12 lá do esporte. Veio de dar um balão, não atrasou pro goleiro, mas não olhou se o goleiro estava lá dentro do campo. O goleiro estava do outro lado lá, a bola entrou assim, foi uma lambança. Foi uma lambança. E isso você aprende do dente de leite. É. Não se atrasa a bola Bola para sem goleiro olhar dentro o do goleiro. gol. Dentro do gol, não se atrasa. É. Isso é mandamento 1. Não, mas não foi dentro do gol, não, estava quase no meio de campo. Eu sei, mas não se atrasa a bola pro goleiro no rumo do gol. No gol, atrás é de lado. Porque o goleiro, se ele fosse bom, ele não era goleiro. Não era goleiro. Ele é bom com as mãos, não é com... Não é com as pernas. E lá um gol esquisito, assim, mas tipo assim, aí a torcida do esporte, o mesmo coisa, jogar um balde d'água fria na cabeça. Não, e depois o cara tropeça lá sozinho, faltando 10 segundos. 10 segundos. Lá na Itália e Croácia, faltando 5 segundos, o cara rolou a bola pro outro e ele meteu lá no ângulo. O esporte, o jogador cai sozinho dentro da área. Tem jeito. Então é isso aí, a Série A e Série B, tranquilo. E aqui no nosso Distrito Federal, eu vou pedir licença aqui pro Bosquim, porque quem vai falar aí do Brasiliense para nós aí é o Ramon Vilar. Ramon, como é que está a situação aí do nosso Brasiliense aí na Série D? Olá, Nilton Moura e amigos da NMTV Net. Falando sobre o Brasiliense nessa Série D do Campeonato Brasileiro, Série D de 2024, Brasiliense que vai liderando o seu grupo, é o grupo 5. O Brasiliense já realizou 10 jogos nesta primeira fase, essa fase de classificação. Tem 23 pontos, conseguiu 7 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota para o craque de Catalão logo na segunda rodada. Brasiliense que vem fazendo um campeonato, eu diria que razoável, não é nada de extraordinário, o time tem feito alguns bons jogos, em outros jogos tem oscilado. Podemos citar aqui um bom jogo feito pelo Brasiliense contra o Capital, quando jogou aqui na Boca do Jacaré, no último dia 16 de junho, fez 4-0 sobre o Capital de Tocantins, em que pese o Capital ser uma equipe tecnicamente inferior ao Brasiliense, mas o Brasiliense fez o resultado e fez um bom jogo. Poderia inclusive ter vencido por um placar mais elástico. Em outras partidas, o Brasiliense tem oscilado, muitas vezes faz um dos tempos com bom futebol, no outro tempo acaba sofrendo um pouquinho. Há partidas em que o Brasiliense começou mal, mas depois reagiu dentro da partida e conseguiu inclusive sair com vitórias. Então o Brasiliense, em relação àquele time que jogou o Campeonato Candango, tem novidades, tem jogadores que não atuaram no Candangão. E um aspecto que me parece positivo nesse Brasiliense da Série D e que vai tendo uma evolução paulatina, né? Nada que tenha mudado assim absurdamente, mas a gente vai percebendo uma evolução paulatina é com relação ao aspecto de marcação. O Brasiliense hoje é um time que procura pressionar um pouco mais a saída de bola do adversário em determinados jogos, procura aproximar um pouco mais a marcação, não dando distanciamento em relação aos adversários, o que muitas vezes ajuda bastante o Brasiliense no aspecto de não sofrer tantos gols, mas ainda é um aspecto que precisa melhorar, precisa evoluir. A gente percebe que o Vinck tem essa preocupação, o time tem melhorado, mas ainda é preciso avançar também nesse aspecto de marcação.
Ofensivamente, o time tem 19 gols nessas 10 primeiras partidas. É um ataque razoável, né? É o melhor ataque do grupo, mas de qualquer maneira, muitos vão se lembrar que durante o Campeonato Candango, o Brasiliense sofreu muito com o comando do ataque. O Brasiliense não conseguiu encaixar um jogador ali no comando de ataque, muitas vezes porque a bola também não chegava, ou o jogador tinha pouca movimentação, não saía para buscar o jogo, porque quando a bola não chega para o centroavante, ele tem que sair, ele tem que procurar o jogo. E nesse campeonato da Série D, houve uma melhora, o Gabriel Pedra entrou em algumas partidas, fez gols, o outro atacante que tem atuado, basicamente revezando no comando de ataque com o Pedra, é o Matheus Batista. O Batista também com as mesmas dificuldades que a gente tinha no Campeonato Candango, e o Pedra também. Não significa que isso melhorou assim de uma hora para outra, né? A bola continua tendo essa dificuldade para chegar até o comando do ataque, mas de qualquer maneira, tanto o Pedra como o Matheus Batista têm uma movimentação um pouco maior, eles saem para buscar o jogo. E eu diria que também houve ali uma pequena melhora. Ainda precisa avançar mais, para melhorar mais. Esse centroavante do Brasiliense precisa ser um homem que faça mais gols, né? Mas isso depende muito também dos homens de lado de campo. O Brasiliense continua com aqueles homens com habilidade, com velocidade pelos lados do campo no ataque. Agora, muitas vezes é preciso chegar com a bola um pouco mais no fundo, é preciso fazer um jogo de maior profundidade para que essa bola chegue até a área em condição do centroavante poder fazer o gol. De qualquer forma, de uma maneira geral, eu diria que o Brasiliense melhorou em relação àquele time do Candango. É um time que ofensivamente produz mais, defensivamente tem uma marcação um pouco melhor, mas são aspectos que ainda precisam evoluir. Apesar de nós estarmos chegando já na reta final dessa primeira fase, faltam 4 jogos, o Brasiliense que agora enfrenta o misto no próximo dia 1º de julho, uma segunda-feira, próxima segunda-feira, às 8 da noite, lá no estádio do Trim, em Cuiabá. Mas precisa evoluir ainda para poder chegar na fase de mata-mata com uma força maior. O Brasiliense então terá, como eu disse, o misto, depois enfrenta o Real Brasília na Boca do Jacaré e faz um outro jogo também na Boca do Jacaré contra o Craque e fecha a sua participação na primeira fase enfrentando o Anápolis, lá no estádio Jonas Duarte em Anápolis. O Brasiliense então fazendo, de uma maneira geral, uma boa Série D este ano, uma boa primeira fase, pelo menos vai ponteando o seu grupo, coisa que não tem acontecido nesses últimos anos. Talvez o último ano em que o Brasiliense teve uma melhor participação na Série D foi no ano de 2020, em que conseguiu avançar para a segunda fase. Naquela oportunidade eliminou o Real Noroeste na segunda fase, mas na terceira fase caiu diante do Mirassol, tomando aqueles 4-0 em Mirassol. Depois venceu o jogo na Boca do Jacaré, mas apenas por 2-1 e acabou sendo eliminado. Então talvez não seja uma campanha tão boa quanto aquela de 2020, mas seguramente desses últimos 3, 4 anos a melhor campanha do Brasiliense, que conseguiu fazer aí uma gordurinha, chegou a abrir 5 pontos em relação ao vice-líder que é o Anápolis. Como empatou na última rodada e o Anápolis venceu, a diferença caiu para 3, mas como temos 12 pontos em disputa e o Brasiliense ainda fará pelo menos mais esses 2 jogos aqui sob seus domínios, é bem possível que o Brasiliense consiga sim fechar essa primeira fase na primeira posição do grupo e aí enfrentar uma equipe em tese, né, com um menor nível técnico do grupo 6, da onde sairão os adversários das 4 equipes classificadas do grupo 5. Então, para resumir, Brasiliense fazendo aí uma Série D, eu diria que boa, né? Nada de excepcional, de excelente, o time está com aquela força para subir, não, é preciso evoluir ainda em vários aspectos, mas fazendo uma boa primeira fase, o importante é você chegar na primeira, ou na pior das hipóteses, até uma segunda colocação, para você poder ter esse enfrentamento da próxima fase, talvez aí com mais tranquilidade, você ter o mando do jogo da volta sob seus domínios, e aí quem sabe avançar para uma terceira fase, lembrando que na Série D, para que a equipe possa subir,
A equipe que chega à fase de mata-mata tem que passar por 3 mata-matas. Então, não é fácil. A Série D é uma competição muito difícil. Só para a gente comparar, na Série C, por exemplo, são 8 classificados. Agora a CBF mudou o esquema, né? Acabou fazendo aqueles grupos, e então havia uma diferença em relação ao que era tempos atrás, mas você passava por um mata-mata e estaria na Série B do ano seguinte. A série D não. Você tem que passar por 3 fases de mata-mata para poder chegar até o acesso à Série C. Então tá aí o Brasiliense fazendo o seu papel até aqui, mas ainda precisa evoluir em alguns pontos. De qualquer forma, uma boa Série D do Brasiliense, por enquanto, nessa primeira fase, nessa edição de 2024 da Série D do Campeonato Brasileiro. Era o que tínhamos aqui do Brasiliense. Nilton Moura, um grande abraço a você e a todos os seus internautas. Pois é, o Ramon Vilar aí, tudo sobre o Brasiliense. Agora é, né, esperar aí que o Brasiliense segue em frente aí, dando alegria aí para sua torcida. O Brasiliense, o amigo aí que gosta de brincar de um pokerzinho, de uma cachetazinha familiar, né? Aquela cacheta que você pega, tem 8 pessoas lá, você pega 10 grãos de feijão para cada um, valendo R$1. Quando você perder muito, você perde R$10. Aquela cacheta que quando o cara tá com um só, ele só tem uma solução: vencer ou vencer. Vencer ou vencer. É o famoso cambão. Não sei se vocês conhecem o termo na cacheta. Cambão. Você conhece, né? Conheço. No truco tem um termo semelhante, né? Semelhante. Quando o cara 6 mil e tal. Ladrão, 10 mil ladrão. E aí, cara, falar em truco, o brasiliense, para arrumar um calendário pro ano que vem, ele só tem uma solução: é a solução do cambão. Vencer até derrubar o líder da cacheta. Mas falar em truco, vamos organizar um trucão uma hora pra nós. Você joga truco? Eu sou ruim do truco, eu sou ruim. Eu não sei brefar, cara. Um joguinho que eu jogava mais ou menos era poker, mas muito ruim também. O truque eu tinha um tique. Porque no poker e no truque você tem que saber mexer as cartas. Eu nunca fui bom pra embaralhar. Você falou aí de brefar, o meu tio, né, jogava comigo, né? E todo mundo já conhecia o jogo dele, né? Ele tá lá olhando lá assim, aí ele olhava pra mim: você tem um 3zinho? Eu não tinha nada. E todo mundo ele truco, o cara lá joga, né? Perdeu. Era só paia. Tem um 3zinho aí. Paia de milho. Paia de milho seco, era só jogar um palitinho de fósforo. Vou te contar. Ô Bosco, e a seleção brasileira? O que você viu ontem do jogo de ontem? O Dorival falou que apresentou muitas coisas boas, apesar de não ter acertado o gol. Quando acertou, aquele gol estava impedido mesmo? Teve 2 coisas boas: o hino nacional foi excelente, e o adversário, que trancou bem ali atrás. O adversário, como todos os países da África, países da América Central e América do Sul, foram muito explorados pela Europa, Estados Unidos, etc. Inglaterra também, tá? Inglaterra foi o primeiro país do mundo a fazer pirataria. Mas teve bom, porque isso prova que, apesar desses continentes serem explorados, o futebol sobreviveu. E a América Central, a Costa Rica para mim ontem foi uma grata surpresa. Agora, eu não entendo o Dorival Júnior a hora que ele fala que o Brasil jogou bem. O atacante mais alto que ele tem lá é da altura do Soteldo. O Soteldo tem 1,60 m. Os atacantes dele devem ter 1,65 m, 1,70 m, 1,74 m. E ele ficava cruzando bola para uns caras lá, os zagueiros da Costa Rica, cada um com 1,85 m, 1,90 m, e os atacantes brasileiros batiam no umbigo da zaga. Se você quer cruzar a bola, leva o Pedro Raul, leva o Yuri, leva o Hulk, leva o cara que aguenta
dentro da área, o choque do zagueiro. Você levar um bando de pinguim daquele lá, e aí, quando eu faço essa crítica, aí sempre aparece aí, não, mas o Zico tinha 1,70 m, o Romário tinha 1,69 m. São 4 gerações atrás, cara. São quase 60 anos, cara. Você sabe o que quer dizer em 60 anos, cara? Em 60 anos, a França jogava em Paris, o cara jogava cocô pela janela e urina pela janela. Hoje você passa em Paris, a cidade é uma das mais limpas do mundo. Em 60 anos você não tinha um Concorde, você não tinha fibra ótica. Então, cara, é uma diferença muito grande. E esses continentes, o continente europeu, sempre teve 50, 100 anos na frente desses continentes que eu falei, que é América Central, América do Sul, África, o Oriente lá, do Japão, Vietnã, para lá. Então, sempre a Europa teve na frente. E agora, com esses jogadores de 1,5 m aí, o Brasil primeiro vai ter que fazer o seguinte. Eu já falei aqui sobre o treinamento funcional, onde os atletas de 1,90 m, 1,95 m, 2 metros hoje, são tão rápidos quanto os atletas baixinhos, né? Você vê aí, pega o Rudiger na final lá da Champions League, o baixinho saiu correndo, o baixinho estava uns 40 metros na frente dele, ele foi lá e tomou a bola do baixinho, deu um... Sai pra lá, Nanico. Pegou a bola e saiu jogando. O Rudiger, eu acho que é do... Se não me engano, ele é zagueiro do Real Madrid. Então, hoje não tem mais isso não. Ah, o cara é pequeno, mas é habilidoso e rápido. Tudo bem. Quando você faz aquelas duas linhas, uma linha de 5 e uma linha de 4, com um na frente, você precisa de força, você precisa do Lukaku, você precisa do Lewandowski, você precisa de força para vencer aquilo também. Não, força e jogador de cabeceio. O Hulk não é um bom cabeceador, né? O Paulinho já ali, a força, a cabeçada, a chute com as duas pernas. O Hulk é muito forte na hora de bater na bola. Então, eu falando com os meninos lá na academia, o Brasil vai levar uns 30 a 40 anos para chegar novamente entre os 4 na Copa do Mundo. Vai precisar fazer, primeiro os atletas vão ter que crescer. Parar de pentear cabelo não. O cara que fica penteando cabelo no cabeleireiro é porque ele não estudou, não é capaz de entender um livro, né? Não é capaz de estar se desenvolvendo como ser humano, né? Enquanto o Mané, Salah e tantos, Jorge Weah, o próprio Eto'o, todos eles, nos países eles mandam fazer hospitais, estádios, mandam fazer centros de treinamento para as crianças, escolas. No Brasil, um dos maiores ídolos aqui, o Ronaldinho Gaúcho, vai lá no Paraguai com a carteira falsa para sonegar imposto de renda, para não fazer nada pela comunidade que um dia ajudou ele. Então, enquanto não crescer a nível intelectual, o jogador brasileiro, não crescer a nível físico e não amadurecer a nível tático, técnico e a nível de resiliência, né? Porque fica todo mundo ali de frente ao espelho, igual a site do jornal alemão, mas ninguém é amigo um do outro, né? Outro dia eu vi a história do Daniel Alves, lateral lá, que infelizmente teve aquele problema. Ó, tudo que falam aí é verdade, mas eu queria ver uma pessoa no mundo que nunca fez uma besteira. Eu queria conhecer. Eu falo de mim mesmo, eu já fiz tanta besteira que de vez em quando eu falo assim: Deus, o Senhor é muito bom, eu ainda estou vivo. Entendeu? Então, o Daniel Alves falou que teve 2 pessoas que ajudaram ele, o Messi e o Depay.
As outras pessoas, até o próprio Barcelona virou as costas para ele. Entendeu? Então, enquanto o jogador não tiver resiliência, enquanto ele não tiver aquela humildade de saber que um está lá em cima, o outro está aqui, mas quando vocês todos estiverem lutando pelo mesmo ideal, vocês estão no mesmo barco. E o jogador da seleção brasileira é uma vaidade excessiva. Eles estão começando a cobrar o Vinícius Júnior. Aí o Vinícius falou, gente, quando eu cheguei no Real, no próprio Flamengo, não foi da noite por dia, não. Nós estamos caminhando, não é resultado imediato. Porque no Real ele está jogando e lá já tem os companheiros que já sabem como é que jogam. Aí hoje ele está ali, está chegando na seleção, tudo ainda não tem aquele jogos assim que a pessoa jogou muito tempo Voltemos junto. Ao Gerson, quando ele criticou. Você sabe que o Gerson foi um dos grandes jogadores do São Paulo, né? Os 4 cardeais. Era o Edson, Pedro Rocha, Gerson e Toninho Guerreiro. O Toninho foi 4 vezes seguida artilheiro do Campeonato Paulista e era tricampeão pelo Santos. O São Paulo comprou ele foi tetracampeão pelo São Paulo e artilheiro. Então ele fazia parte dos 4 cardeais. O Gerson fala sempre uma coisa. Tinha um volante muito ruim chamado Fábio Simplício. Lembra. Aí o Gerson falou, esse não é Fábio Simplício, é o Suplício. Esse jogador jogar. Quando eu vi, cara. Ai, que saudade, cara. Eu vi Didi. Eu vi o Dida. Eu vi o Gerson. Eu vi Rivelino. Eu vi o Paulo César. Eu vi o Zenon. Pita, Dicá. Cara, ó que eu vejo aquele Ilha de Itamaracá, como é que é? É Ilha de Itamaracá, Paquetá, o negócio. Paquetá. Cara, eu tenho uma dor de barriga, cara. Que homem ruim, cara. Ruim. E vendido. Ele devia ter vergonha, ele devia pedir para sair da seleção. Porque ele está envolvido nesse negócio de aposta, cara. Entendeu? Então, eu acho que ele está jogando mal da pressão. Ele sabe que vai ser punido, cara. Um jogador lá, outro dia, da Premier League, falou assim, tá bom, eu quero ver o que vocês vão fazer com o Paquetá. Eu que vim lá de um clube pequeno da África, vocês me deram 10 anos de suspensão. E ele fez 4 vezes pior do que eu. Quero ver quantos anos vocês vão dar para ele de suspensão. Então ele já sabe que vai ser punido. Então, olha o que eu falo nesses jogadores que eu vi, né? E olha que eu vejo o Paquetá, João não sei o que lá, Anderson não sei do que lá. Olha, eu vi o primeiro tempo ontem. Eu vi só o primeiro também. E aquele locutor da Globo lá, o Luiz Fernando Veríssimo, sei lá o nome dele. Ele é horroroso, ele fica tentando fazer os comentaristas falar, porque ele é um vendido, né? Aquele locutor, aquela locutora são os vendidos. Na verdade, eles são os grandes mentirosos para o povo brasileiro. Eles são igual os economistas, igual o Campos Neto, igual um monte de gente aí. Então, eles ficam tentando, os comentaristas e o repórter, a falar que o time está jogando bem e o time está jogando mal. Como é que um time que tem um atacante de 1,68 m de altura fica jogando bola na área, cara? E bola de qualquer jeito. Porque quando a bola vem da linha de fundo, o Éder, o Valdomiro, quando eles cruzavam a bola, eles cruzavam da linha de fundo, o Valdomiro cruzava com o pé direito, a bola caía nas costas do zagueiro, o centroavante Reinaldo, Flávio, Valdomiro, Valdomiro, não, era um centroavante com o nome de Miro lá no Inter, Cláudio Miro, cabeceava porque a bola caía por trás do zagueiro, e o Éder cruzava do mesmo jeito e o Reinaldo fazia o gol porque a bola caía por trás do zagueiro. Agora, com o pé trocado,
os pontos invertidos, o zagueiro pega a bola de frente. Não tem jeito do cara cabecear aquela bola, a menos que ele antecipe, igual o Lewandowski, igual o Lukaku, igual o Miller, igual um monte de gente aí alto. Então, o cara fica tentando te convencer que a seleção está jogando bem. E o Dorival, cá entre nós, o Dorival é um treinador medíocre, cara. Não chega ao nível do cara que eles mandaram embora aí agora, o Filipão. O Tite, cara, ajudado demais pela arbitragem. Todo mundo, o Testor lá do Botafogo, falou que todo mundo ajudava o Palmeiras. Aí todo mundo está de olho no jogo do Palmeiras, mas, como dizia o antigo ministro da Agricultura, abrir a porteira para a boiada passar do Flamengo, cara. Tá esquecendo dos outros times. Estão vigiando o Palmeiras, mas o que o Flamengo... 3 jogos que eu vi, todos 3, ele foi escancaradamente privilegiado. Então não pode, cara. Aí o cara fala, mas ele é torcedor do Atlético Paranaense. Não sou. Ele é torcedor do Atlético Goianiense. Não sou, eu sou torcedor do Fluminense. E aquele pênalti foi uma vergonha, porque o cara empurrou as costas do Calegari, e o Calegari caiu porque ele é mais forte, e o Calegari de costas ele tropeçou no Calegari e o juiz deu pênalti. Aquilo é uma vergonha. E o VAR? Não. Eu sempre elogiei a Renata Ruel. Aí num programa lá ela falou que foi pênalti. O Pascoal falou assim, aquilo lá não foi pênalti nem aqui, nem nunca. Nunca, nem aqui, nem na China. Nem na China. Olha aí, então tá assim, ó, o grupo A Argentina está liderando com 3 pontos, aí vem o Chile e o Peru com 1, o Canadá não tem nenhum. O grupo B, a Venezuela está liderando com 3 pontos, o México vem em segundo com 3, Equador e Jamaica 0 pontos. O grupo C, Uruguai 3, Estados Unidos 3, Panamá e Bolívia nada. No grupo D, Colômbia vem liderando, aí vem Costa Rica, Brasil com 1 e Paraguai com nada. O próximo jogo do Brasil é contra o Paraguai na sexta-feira. Eu vendo essa tabela aí, eu me lembro em 74, quando o Brasil foi tricampeão do mundo e foi jogar a Copa, se não me engano, na Alemanha. 74 foi na Alemanha? Foi. E o Brasil precisava de um empate, eu não acho, precisava ganhar de 1-0, País de Gales, daqueles... Acho que foi Camarões, né? Não, ou era País de Gales, ou era aquele outro lá que tem Escócia, ou era Irlanda, um negócio assim. E o jogo estava 0-0, aí o João Saldanha falou assim, já dá na moedinha. Jogar a moeda pra cima. Olha que eu vejo essa classificação aí. Como só classifica 2, cara. Já vai pra moedinha. Eu não sei nem se na moedinha vai dar, porque a Croácia perdeu ontem pra Itália. Ainda tem. Perdeu não, empatou, né? Ainda tem chance de ir na moedinha. Mas eu tô achando aí que o Brasil nem na moedinha vai, viu? Porque agora, se ele ganhar aqui do Paraguai, vai a 4 pontos. Aí ele tem que torcer pra Costa Rica perder, pra Colômbia, né? Porque ele ultrapassa aí a Costa Rica e vai pra segunda. Voltamos aos comentaristas da Rede Lobo. E aí, o que você tá achando do Arias? Cara, o Arias ontem fez um papel. Eu não entendo como esses diretores de esporte, diretor de emissora, contrata esses caras. Por quê, cara? O Jordan, só foi o Jordan porque tinha o Pippen. O Karim Abdul-Jabbar, só foi o Karim Abdul-Jabbar porque tinha um cestinha maravilhoso. Quando a bola não caía, o Karim Abdul-Jabbar ia lá e tchum. Então,
Um precisa do outro. Ontem, tudo que o James Rodrigues fez em campo foi dar 2 assistências maravilhosas. Quem deu a bola? Foi O Arias. o Arias. Aí, um imbecil daquele lá vem, eu dou 9,5 pro James Rodrigues. pro James Rodrigues, só não dou 10 porque ele não fez gol. Pô, mas as 2 bolas que ele deu, cara, foi meio gol, seu imbecil. Então, e o Arias? Não, o Arias apareceu pouco. Cara, as 2 pré-bolas que o James meteu foi o Arias que deu, cara. Como é que ele jogou mal? Ou seja, você... Tá assistindo outro jogo. Não, você é o artista principal, mas tem que ter aquele cara que é o coadjuvante seu, cara. Ótimo. E o Arias está sendo um excelente coadjuvante pro Borré, pro James Rodrigues e pro volante. Gostei muito do volante, o volante Da Colômbia. da Colômbia e o menino que joga no Liverpool, muito bom, né? Aquele ponto esquerdo lá é o... É bom. me fugiu, José o quê? Como é que é? Não lembro. É um barbudinho, excelente jogador. Então, cara, o Arias é uma espécie ali de... Lembra quando o Ricardinho jogava no Corinthians e tinha o Rincon e tinha o Marcelinho Carioca? E ele aqui. E ele só ficava ali ajudando, clareando a jogada daqui, clareando a jogada dali. É isso que o Arias está fazendo na Colômbia. Aí veio uma mulher lá que estava comentando o jogo. Ah, eu dou 6,5 pro Arias. E o que você acha disso, Ricardinho? Aí o Ricardinho... Ricardinho, mas você ficou sem jeito. Eu acho que o Arias fez uma boa partida, tal, ocupou certos espaços e tal. Aí aquele PC Farias também. É pior do que o PC Farias, é pior. PC Farias, pelo menos de grana tinha. Então aí não, 6,5 é uma nota justa. Pois é, meu amigo, esse aí é o nosso Tribuna do Esporte. Eu só queria dizer o seguinte, que aqui nesse... Ninguém mandou mensagem nenhuma, não? Não mandou. Dessa vez está todo mundo Jururu. preocupado. Agora na próxima, com certeza nós vamos ter alguma mensagem. Sentei o pau em todo mundo aqui, senta o pau em mim aí também, não tem problema não. Você falou aí do James Rodrigues, no São Paulo ele não joga, né? E lá ele joga. Volto ao Tele Santana, volto a um dos grandes treinadores que eu vi no Fluminense, Eldo de Pádua Lima. Você sabe quem era esse cara? Não. O estrategista chamado Tim. Ah, eu já sei quem é. Tele, Tim, eles falavam o seguinte: tem jogador, você não pode nem gritar com ele para ele te ouvir, que ele pensa que você está dando bronca nele. Ei, me escuta aqui. Ele fala assim, ixi, eu estou jogando mal. Aí joga, acabou. E tem jogador, você chega pro outro no vestiário, você não fala para ele não, você pega um pelos colarinhos e fala assim, olha, se você não falar para fulano jogar bola, eu vou bater nele. Você está me escutando aqui? Fala para ele jogar, senão eu vou bater nele. Então, cara, na Colômbia, o cara trata o James assim, bota ele para jogar de frente, recebendo a bola clareada do volante, que é muito bom o volante da Colômbia, me encheu os olhos, o do Arias. No São Paulo, o cara bota ele de costa pro jogador. O James não tem condição de jogar de costa, ele não sabe jogar de costa. Então, aí o cara fala assim, ah não, é porque tem jogador de clube, jogador de seleção. Não, cara. Você não pode ter um esquema e adaptar o jogador ao seu esquema. Você tem que ter um esquema que o jogador seja ele 100%. Você não pode adaptar o jogador ao esquema. O esquema tem que se adaptar ao jogador. E outra coisa,
o Tim e o Tele falavam a mesma coisa. Você não pode tratar iguais como diferentes e diferentes como iguais. As duas bolas que o Rames Rodrigues meteu, lembra as bolas que o Gerson lançava na Copa de 70 e a bola que o Pelé rolou pro Jair e rolou pro Carlos Alberto. Então, os diferentes você tem que tratar como diferentes e os iguais você tratar como iguais. Isso é verdade. Eu acho que no São Paulo está faltando isso. Eu estou feliz com o Ganso do Fluminense. Se eu tivesse o Rames, eu estava no paraíso. Pois é, mais alguma coisa aí, Bosquinho? Futebol de Brasília me ensinou uma grande coisa. Devo, Não nego, não, como é que é? devo, não pago, nego enquanto puder. Zerou. Zerou. Um abraço, meu amigo, e até o próximo, se Deus assim permitir. Manda um abraço lá pro doutor Wilmo. Semana que vem eu e o doutor Wilmo estaremos aqui. É, hein? nada de revezamento. Foi um desses trupicão que a gente dá na vida e acontece. Você falou assim, é só para encerrar aqui, a gente dá um pouquinho de risada. Só você citou o trupicão aí, esse dia eu vi um narrador mineiro narrando um jogo nesse estilo. Passou a bola pro Zé, o Zé trupicou lá, caiu. O trupicão não é nada perto dessa que eu vou falar. O cara saiu Catando cavaco. o campo, era aquelas costelas de vaca cheias de toco, né? Se o cara caísse num toco daquele seco e no chão daquele arranhava tudo. Aí você saía catando cavaco, cara. Tá doido. Um abraço, meu amigo. Até o próximo. Até a próxima, gente. É bom demais poder falar com vocês.